O abuso infantil ou maus-tratos infantis são definidos como toda forma de violência física, emocional, psicológica, maus-tratos, negligência ou tratamento negligente, exploração comercial sexual ou outro tipo de exploração em crianças e adolescentes, resultado em dano real ou potencial à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade. O abuso sexual infantil inclui pedir ou pressionar a criança a se envolver em atividades sexuais, exposição indecente dos órgãos genitais, mamilos femininos e etc., para uma criança, com a intenção de satisfazer os seus próprios desejos sexuais, ou para intimidar ou aliciar a criança, ter contato físico sexual com a criança ou usar uma criança para produzir pornografia. O Brasil registrou ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018, o maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde, segundo o levantamento obtido pelo Globo. O índice equivale a mais de 3 casos por hora, quase 2 vezes o que foi registrado em 2011, ano em que agentes de saúde passaram a ter a obrigação de computar atendimentos. De lá para cá, os números crescem ano a ano e somam um total de 177,3 mil notificações em todo o país. Especialistas na área de defesa dos direitos da infância atribuem o aumento ao investimento em campanhas, abertura de canais de denúncia e formação de profissionais para a identificação de situações de abuso. Mas também apontam para uma preocupação futura. Segundo eles, o recorde coincide com um momento crítico no enfrentamento deste tipo de violência. Ao longo de 2019, programas federais foram descontinuados e a desarticulação entre entidades da sociedade civil e entes governamentais vive um momento crítico. Realizado em parceria com universidades e destinado a capacitar professores, o programa Escola que Protege, por exemplo, foi encerrado pelo Ministério da Educação e não há previsão de volta, de acordo com a pasta. Outra iniciativa, a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, que articulava iniciativas dos ministérios dentro do governo, não se reúne desde 2018 e está sem previsão de retorno. Na real, foi dos 9 até os 14 anos que realmente começou. E eu meio que não tinha contado pra ninguém. E ele começou um pouco mais, até os 15, mais ou menos. E eu meio que só fui contar pra minha mãe aos 15 anos, na sala de um psiquiatra. Comecei a me sentir suja. E simplesmente também foi começando a me sentir como morta-viva. Por dentro eu tava já me sentindo como se estivesse morrendo por dentro. Ainda mais porque eu não falava pra ninguém. E eu também... Eu respirava, mas simplesmente meu coração tava quebrando aos poucos. E aos 11 anos eu comecei a me cortar. Até hoje eu me corto, só que agora ficou mais grave porque eu queimo a minha pele. Hoje em dia eu eu já tentei me enforcar. Eu sofri bullying no colégio, que eu fui chamada de monstro e resto de aborto. Eu já não saio mais de casa. Eu meio que fico o tempo todo no quarto. Eu durmo muito pra não querer respirar. Hoje eu faço tratamento com psicólogas e remédio antidepressivos. Eu só penso que meio que as pessoas que acham que se cortar é só pra chamar atenção, não é bem assim. É como eles precisam, em vez de julgamentos, eles precisam de ajuda pra sair disso. Porque pessoas que entram nesse mundo, algumas nem sempre têm volta. E além do mais, quem sofre abuso não deve guardar pra si mesmo. Porque o culpado não é a pessoa, sim é a pessoa que fez essa brutalidade com as pessoas vítimas. É como se curasse o mundo, sem guerras, sem violência e sem pessoas com um coração tão ruim para fazer coisas absurdas com outros, como o abuso ou bullying. No Brasil,
Há, em média, 6 internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidam após serem estupradas. Esses casos envolvem procedimentos feitos no hospital e internações após abortos espontâneos ou realizados em casa, por exemplo. Se o número parece alto para quem não acompanha o assunto, ele é pequeno, perto da quantidade de estupros de crianças e adolescentes que ocorrem no Brasil. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no país. Há uma naturalização desta violência. As pessoas já não prestam mais atenção em meninas de 13 ou 14 anos grávidas. O pessoal está começando a prestar atenção na gravidez de 10 a 11 anos de idade, diz a advogada Lucimar Temer. Somente em 2020 foram ao menos 642 internações. O país também registra uma média anual de 26 mil partos de mães com idades entre 10 e 14 anos. Os efeitos e sequelas nas vítimas de abuso podem ser afetados de diferentes formas. Enquanto algumas apresentam efeitos mínimos, outras desenvolvem severos problemas de ordem emocional, social e psiquiátrica. O impacto vai depender de fatores intrínsecos e extrínsecos a crianças. Os problemas decorrentes do abuso persistem até mesmo na vida adulta dessas crianças. Podem-se observar nas vítimas mudanças de comportamento afetivas e cognitivas, como abuso de substâncias, fugas do lar, pensamentos suicidas, condutas sexualizadas ou delinquentes, isolamento social, irritabilidade, baixo rendimento escolar e sentimentos de culpa, raiva e de diferença em relação aos seus iguais. As vítimas são submetidas a uma violação inominável e apresentam tristeza constante, prostração, sonolência diurna, medo exagerado de adultos, habitualmente aquele do sexo do abusador, comportamento sexual adiantado para a idade, tics ou manias. Mesmo quando as crianças e adolescentes não apresentam sintomas observáveis, não quer dizer que não sofra ou que não vá sofrer com os efeitos dessa experiência, pois provavelmente ela apresenta um sofrimento emocional muito intenso e as consequências podem estar ainda latentes. Contudo, uma criança que já sofreu abuso sexual deve ser sempre considerada em situação de risco. O abuso sexual, por vezes, vai gerar uma série de problemas à vítima, tanto psicológicos, como foi explicado anteriormente, e físicos, como a gravidez. No caso da gravidez, ela é um grande perigo, pois além de ser indesejada, aquela vítima não escolheu estar naquela situação, e a única opção é abortar o bebê. Janeiro de 2019. Férias escolares. Uma criança de 12 anos brincava na rua com os amigos. Um vizinho de 25 anos acorda dizendo que queria conversar. A menina acompanha até a casa dele. Um mês depois, a menina conta para a mãe o que aconteceu. Ela estava grávida. Ela me contou que estava brincando na rua quando o indevido rapaz, morador do bairro, ele induziu até a casa dele e fez mal a ela. Mas até no então, ela não tinha me contado o que aconteceu. Depois de meses do acontecimento, que a gente começou a desconfiar, porque ela não menstruou, e aí eu levei ela fazer o exame e comprovou que ela estava grávida. Segundo a mãe da menina, o rapaz soube da gravidez e sugeriu um aborto. Ela falou para ele que estava desconfiada, que estava grávida, depois foi lá, fez o exame, aí ele falou para ela, ó, se o negócio é assim, então se você quiser a gente vai abortar. Aí ela falou que não queria fazer isso, mora aqui perto, passa por ela, finge que nunca viu. Inclusive ele voltou para a esposa que aparentemente estavam separados, voltou para a esposa, entendeu? E cada vez a revolta vai nascer. Provavelmente você deve saber que o aborto é considerado ilegal no Brasil, porém ele é muito comum.
até mesmo com pessoas normais que não usaram preservativo e abortaram. Isso sim é totalmente legal. A grande questão é que o aborto ilegal põe em risco a vida de quem está com o bebê. Lembrando que existem abortos que foram legalizados. Vários casos de abortos que ocorreram ao passar dos anos foram legalizados, como em casos de abuso sexual. Sim, o aborto é legalizado sob condições muito específicas, como em casos de vítimas de abuso que não têm uma certa idade e não têm um certo corpo preparado para abrigar e criar um bebê por completo, sem colocar em risco a vida dos dois. Existem algumas ações que podem ser feitas na descoberta em que uma criança ou um adolescente sofreu um abuso sexual. Não fale sobre esse assunto com ela de forma que a critique e nem duvide dela e sim a incentive a dizer a verdade. Fale com ela em um lugar mais fechado para que ela não se ache constrangida e entenda os sentimentos dela que está passando no momento. E sempre procure a ajuda de um profissional. Há ainda algumas atitudes a serem adotadas para prevenir casos de violência sexual infanto-juvenil. Cuide de seu filho, dê a ele toda a atenção que puder. Saiba onde eles estão e fazendo o quê. Ensine-os a não aceitar convites, dinheiro e favores de estranhos. Sempre os acompanhe em consultas médicas. Converse com seus filhos. Crie um ambiente familiar tranquilo. Conheça seus amigos, supervisione o uso da internet e oriente seus filhos a não responderem e-mails desconhecidos, muito menos enviarem fotos ou fornecerem dados, nome, idade, telefone, informarem suas senhas ou algo do tipo.